O lado oculto da disciplina. Disciplina. Uma palavra simples, mas que carrega um peso enorme. Todos falam dela como se fosse apenas acordar cedo, organizar tarefas, treinar ou estudar. Mas o que quase ninguém ousa dizer é que a disciplina tem um lado oculto. Um lado que não aparece em frases motivacionais bonitas. Um lado que não dá curtidas nas redes sociais. Um lado que dói, que pesa, que exige. Hoje vou revelar-te o que quase ninguém tem coragem de expor. O que está por trás da disciplina. A verdade nua e crua. As 10 faces ocultas que podem libertar-te ou destruir-te, se não souberes lidar com elas. E atenção! Isto não é conversa para fracos. Porque a disciplina não é uma pílula mágica. É uma faca de 2 gumes. Quem a domina, cria liberdade. Quem a evita, vive escravo das próprias desculpas. Por isso, quero que fiques até o fim. Porque entre estas 10 verdades há lições que podem marcar a tua vida para sempre. E a 7ª, vai mexer contigo de uma forma que talvez nunca tenhas imaginado. Agora, respira fundo. E prepara-te. Porque este não é um vídeo qualquer. Este é um despertar. Primeiro a disciplina isola-te. Ninguém te contou isto. Disciplina isola. Sim, vais perder convites. Vais perder pessoas. Vais perder momentos que parecem divertidos, mas que no fundo são apenas distrações. Enquanto os outros saem todas as sextas-feiras à noite, tu ficas em casa a construir o teu futuro. Enquanto os teus amigos dormem até ao meio-dia, tu acordas cedo, em silêncio, e cumpres a tua rotina. É aqui que começa o lado oculto. O silêncio. A solidão. A sensação de que o mundo está a divertir-se e tu estás a sacrificar-te. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Esse sacrifício é exatamente o que te separa da multidão. A multidão não constrói nada. A multidão apenas consome. São sempre os poucos que escolhem o caminho solitário da disciplina que mudam a história. Pensa em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, falhou repetidamente em eleições. Foi criticado, foi desprezado, foi visto como alguém sem futuro. Mas Lincoln mantinha uma disciplina silenciosa. Estudava sozinho. Trabalhava sozinho. Perdia noites a preparar discursos que ninguém queria ouvir. E sabes o que aconteceu? Foi essa disciplina solitária que o levou a ser um dos maiores líderes da história. Sem multidões a aplaudir. Sem apoio. Apenas o peso da solidão e da persistência. Disciplina isola. Mas nesse isolamento encontras a tua verdadeira força. Porque quando estás sozinho, não há máscaras. Não há distrações. Não há desculpas. É tu contra tu. E quem vence essa batalha interior, não precisa de provar nada a ninguém. Por isso, aceita a solidão. Aceita que a disciplina vai afastar-te de muitos. Mas lembra-te, aqueles que se afastam nunca estariam prontos para caminhar contigo até o topo. Segundo a disciplina, é invisível. Ninguém vai aplaudir-te por acordares cedo. Ninguém vai bater palmas quando fechas o telemóvel para estudar. Ninguém vai colocar um troféu nas tuas mãos porque recusaste mais uma noite de diversão. A disciplina acontece no escuro. Acontece em silêncio. Acontece quando ninguém está a ver. E é isso que a torna tão difícil. Porque o ser humano procura reconhecimento. Procura aprovação. Quer ser visto. Mas a disciplina verdadeira não dá palco. Não dá medalhas imediatas. Não dá curtidas. Olha para Marie Curie. Passou anos da sua vida fechada em laboratórios minúsculos. Sem fama, sem reconhecimento, sem riqueza. Enquanto o mundo ignorava o seu trabalho, ela continuava. Meticulosa. Disciplinada. Invisível. O resultado: 2 vezes Prêmio Nobel. Descobertas que mudaram a ciência para sempre. Mas antes disso, ninguém sabia o nome dela. Ninguém a celebrava. A disciplina dela estava escondida, como acontece com todos os que constroem algo grandioso. E talvez seja isso que dói mais. O facto de trabalhares dia após dia, e nada mudar no imediato. Tu queres resultados agora. Tu queres prova de que estás no caminho certo. Mas não há. Não existe recompensa rápida. É aqui que muitos desistem.
Porque não suportam a invisibilidade. Querem ser vistos já. Querem sentir que todo o esforço faz sentido. Mas a disciplina não funciona assim. A disciplina é plantar uma árvore. Passam-se semanas, meses, anos, e só vês um pequeno caule. Até que, de repente, quando menos esperas, a árvore já é forte e impossível de ignorar. No início, ninguém vai notar o teu esforço. Ninguém vai comentar a tua disciplina. Mas um dia, quando olharem para o que construíste, vão chamar-lhe sorte. Vão dizer que nasceste com talento. E tu vais sorrir em silêncio, porque sabes a verdade. Disciplina é invisível. E é essa invisibilidade que testa quem és. Porque só continua quem tem coragem de avançar mesmo sem aplausos. Então lembra-te disto. Se hoje ninguém te reconhece, é porque ainda estás a plantar. Continua. Porque quando o fruto aparecer, ninguém poderá ignorar-te. Terceira disciplina é rejeição. Disciplina é dizer não. E ninguém gosta de quem diz não. Tu vais recusar convites. Vais recusar prazeres momentâneos. Vais recusar caminhos fáceis. E por isso, vais ser rejeitado. Os outros vão olhar para ti e dizer: ele acha que é melhor do que nós. Ela já não se junta ao grupo. Tu mudaste. E mudaste mesmo. Porque enquanto eles procuram prazer imediato, tu procuras crescimento. Enquanto eles procuram conforto, tu procuras evolução. Mas o preço disso é alto: a rejeição. Rejeição dos amigos que não entendem. Rejeição da família que critica. Rejeição da sociedade que não suporta quem quebra padrões. Pensa em Nelson Mandela. Um homem que passou 27 anos preso por se recusar a aceitar um sistema injusto. Poderia ter cedido. Poderia ter baixado a cabeça. Poderia ter escolhido o caminho fácil. Mas manteve a disciplina da sua convicção. E por isso, foi rejeitado pelo seu próprio país. Chamado de criminoso, tratado como ameaça. Durante quase 3 décadas, o mundo o ignorou. Mas essa rejeição foi exatamente o que moldou a sua força. Porque a disciplina não é apenas fazer o que gostas. É manter-te firme no que acreditas, mesmo quando todos dizem que estás errado. E aqui está a verdade. Se queres ser disciplinado, vais ser rejeitado. Vais ser chamado de estranho. Vais ser visto como obcecado. Vão rir de ti. Mas deixa-os rir. Porque os que riem hoje, vão ser os mesmos que amanhã te chamam sortudo. A disciplina é rejeição porque é contracorrente. É remar contra o fluxo da maioria. E a maioria odeia ser contrariada. Por isso, não esperes aplausos. Não esperes compreensão. Não esperes apoio. Espera críticas. Espera solidão. Espera rejeição. E aceita-a como parte do processo. Porque a rejeição é o selo que prova que estás a viver de forma diferente. E só os diferentes mudam o mundo. Lembra-te. Se toda a gente te aceita, é sinal de que ainda não estás a ser verdadeiramente disciplinado. Quarta, a disciplina exige sacrifício. Significa abdicar de algo que gostas, para alcançar algo maior. Significa cortar prazeres que a maioria não tem coragem de largar. Significa pôr de lado o conforto imediato para ganhar liberdade futura. E ninguém fala disto porque dói. Porque custa admitir que para crescer tens de perder. Que para evoluir tens de deixar coisas para trás. Sacrifício não é opcional. É a essência da disciplina. Olha para Winston Churchill. Quando a Europa tremia sob o peso da guerra, ele sabia que não podia mostrar fraqueza. Enquanto muitos líderes buscavam acordos fáceis, Churchill escolheu a disciplina do sacrifício. Dormia pouco. Trabalhava sem parar. Carregava nos ombros a pressão de um império inteiro. E esse sacrifício não foi apenas dele. Forçou milhões a resistirem, mesmo debaixo de bombardeamentos. Sacrificou a sua própria saúde, a sua paz, os seus anos de vida, para manter de pé uma nação que se recusava a ajoelhar. Sem esse sacrifício, a história teria sido diferente. Talvez a liberdade que hoje conhecemos nunca tivesse existido. E aqui está a verdade dura. Se não estás disposto a sacrificar nada, não vais conquistar nada. Porque disciplina sem sacrifício é apenas teoria. Vais ter de sacrificar horas de sono.
Vais ter de sacrificar lazer. Vais ter de sacrificar opiniões dos outros. E, por vezes, vais ter de sacrificar até pessoas que não caminham na mesma direção que tu. É um preço alto. Mas lembra-te, o preço da disciplina é sempre menor do que o preço do arrependimento. Quem não sacrifica hoje, paga caro amanhã. Quem não larga o vício agora, paga com a saúde no futuro. Quem não abre mão da preguiça, paga com sonhos nunca realizados. Disciplina é dor agora para a liberdade depois. É perder no curto prazo para vencer no longo prazo. A pergunta é: estás disposto a pagar esse preço? Ou vais continuar agarrado a um conforto que só te prende? Não há vitória sem sacrifício. Não há disciplina sem renúncia. E se pensas que podes ter tudo, ainda não percebeste nada. Disciplina exige sacrifício. E só quem paga o preço tem direito à recompensa. Quinta, a disciplina não dá aplausos. Não dá medalhas. Não dá reconhecimento imediato. Na verdade, disciplina parece invisível e ingrata. Tu trabalhas em silêncio, e o mundo ignora-te. Tu constróis com esforço, e ninguém nota. Tu lutas todos os dias, e ninguém te aplaude. E é aqui que muitos caem. Porque não suportam o silêncio. Não suportam a ausência de reconhecimento. Não suportam a frieza de ninguém ligar ao seu esforço. Mas a disciplina não foi feita para te dar aplausos. Foi feita para te moldar, para te forjar no silêncio, para te transformar quando ninguém está a ver. Pensa em Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história. Homem de disciplina quase obsessiva. Passava noites inteiras sem dormir, imerso em cálculos e experiências. Sacrificou dinheiro, saúde e até a própria imagem. E o que recebeu em troca? Quase nada. Foi ridicularizado. Foi explorado. Foi esquecido pelo seu tempo. Enquanto outros, menos disciplinados mas mais populares, colhiam fama e riqueza, Tesla mergulhava cada vez mais no anonimato. Mas repara, o mundo que temos hoje, energia elétrica, rádio, telecomunicações, nasceu da sua disciplina. Do seu silêncio. Do seu trabalho escondido. Tesla não teve aplausos. Mas deixou um legado que ecoa até hoje. E é isso que tens de perceber. Disciplina não é sobre reconhecimento rápido. É sobre criar algo que dure, mesmo que ninguém veja agora. Tu podes passar meses a estudar, e ninguém vai reparar. Podes treinar sozinho todos os dias, e ninguém vai comentar. Podes trabalhar em projetos que ninguém valoriza. E um dia, quando aparecer o resultado, as mesmas pessoas que te ignoraram vão querer estar ao teu lado. Vão dizer que sempre acreditaram em ti. Vão chamar-te de talentoso, como se o teu caminho tivesse sido fácil. Mas tu vais sorrir, porque só tu vais saber a verdade. Que tudo nasceu de anos de disciplina sem aplausos. Então não busques reconhecimento agora. Não esperes validação imediata. Aceita o silêncio como parte do processo. Porque a disciplina não é espetáculo. É forja. E quem aguenta o silêncio, um dia conquista o som mais alto, o respeito eterno. Sexta, a disciplina cria dor. Disciplina dói. E ninguém gosta de ouvir isto. Vivemos numa era em que todos procuram atalhos, conforto, prazer imediato. Mas a disciplina não dá nada disso. A disciplina dá dor. A dor de acordar cedo quando o corpo pede mais sono. A dor de treinar quando os músculos ardem. A dor de estudar quando a mente só quer descansar. A dor de dizer não a algo que desejas no momento, mas sabes que te afasta do teu objetivo. E não é apenas dor física. É dor mental. Dor emocional. Dor de te sentires diferente. De veres os outros a desfrutar daquilo que tu recusas. De te sentires constantemente em luta contra ti próprio. Mas é precisamente essa dor que molda a tua força. A dor é o preço da evolução. Olha para Nelson Mandela. 27 anos preso. 27 anos privado da família, da liberdade, da vida normal. Trancado, humilhado, silenciado. A dor diária de uma cela fria. A dor de ser tratado como criminoso, quando lutava pela liberdade do seu povo. Qualquer um teria quebrado. Qualquer um teria cedido. Mas Mandela usou a dor como disciplina. Transformou cada dia de sofrimento em treino de resistência. Treinou a paciência.
Treinou a resiliência. Treinou a mente para nunca perder o foco. E quando saiu, não saiu como um homem quebrado. Saiu como líder. Saiu como presidente. Saiu como símbolo de força. Foi a disciplina de abraçar a dor que o tornou inquebrável. E é isso que tens de compreender. A dor da disciplina não é o teu inimigo. É o teu mestre. Cada desconforto é um tijolo na construção da tua força. Cada renúncia é uma prova de que estás mais resistente. Cada sacrifício doloroso é uma lição que te aproxima da liberdade. Enquanto os fracos fogem da dor, os fortes transformam-na em energia. Enquanto uns se queixam, outros crescem. Enquanto uns param, outros avançam. A disciplina cria dor, sim. Mas é essa dor que mata a fraqueza. E sem fraqueza, só sobra força. Lembra-te, se não dói, não transforma. Se é fácil, não muda nada. A dor é o fogo que te queima, mas também o fogo que te purifica. Disciplina e dor caminham juntas. E quem aceita essa dor, ganha poder que ninguém pode tirar. Sétima, a disciplina parece prisão. À primeira vista, disciplina parece uma prisão. Horários rígidos. Regras que tu próprio crias. Limitações que os outros não entendem. Enquanto todos vivem sem freios, tu vives cercado por rotinas. E é normal pensar em que estás a desperdiçar a vida, que estás a perder experiências, que estás preso às tuas próprias regras. Mas a verdade é outra. A disciplina pode parecer prisão no início, mas é a chave da liberdade no futuro. Sem disciplina, ficas escravo da preguiça. Sem disciplina, ficas refém dos teus impulsos. Sem disciplina, ficas preso ao ciclo de arrependimentos. Com disciplina, tu escolhes. Tu decides. Tu controlas. Pensa em Abraham Lincoln. Durante anos, Lincoln pareceu um homem preso ao fracasso. Perdeu eleições atrás de eleições. Foi criticado, humilhado, ridicularizado. Passava noites em solidão, a estudar, a escrever discursos que ninguém queria ouvir. De fora, parecia derrotado. Parecia prisioneiro de uma vida sem futuro. Mas essa prisão era disciplina. Cada derrota era treino. Cada discurso falhado era prática. Cada noite solitária era preparação. E quando chegou a hora certa, Lincoln estava pronto. Tornou-se presidente numa das fases mais difíceis da história dos Estados Unidos. Liderou o país durante a Guerra Civil. Aboliu a escravatura. Transformou aquilo que parecia fracasso em liberdade para milhões. A disciplina que parecia uma prisão, era afinal a porta da liberdade. E contigo será igual. A rotina que hoje te parece pesada, é a chave da tua independência amanhã. Os nãos que hoje parecem cortar-te opções, são os mesmos que vão abrir as portas certas no futuro. A vida sem disciplina parece liberdade, mas é apenas caos disfarçado. A vida com disciplina parece prisão, mas é a única forma de viver verdadeiramente livre. Não te enganes. Liberdade não é fazer tudo o que queres. Liberdade é teres o poder de escolher o que realmente importa. E só a disciplina te dá esse poder. Por isso, quando sentires que a tua rotina parece uma cela, lembra-te de Lincoln. Às vezes a prisão é apenas treino. E a disciplina que hoje te pesa, é a chave que vai libertar o teu amanhã. Oitava, disciplina é ingrata. Disciplina é ingrata. Pelo menos no início. Tu dás tudo. Horas de esforço. Dias de dedicação. Sem ver resultados. Treinas e não vês mudança no espelho. Estudas e não vês notas a subir. Trabalhas e ninguém reconhece. É como se a disciplina fosse injusta. Como se todo o teu esforço fosse desperdiçado. E é aqui que muitos desistem. Porque querem recompensa rápida. Querem resultados imediatos. Querem a sensação de vitória todos os dias. Mas a disciplina não funciona assim. Ela cobra primeiro, e só depois entrega. Pensa em Michelangelo. Passou 4 anos inteiros a pintar o teto da Capela Sistina. 4 anos a trabalhar deitado em andaimes, com tinta a cair-lhe no rosto, dor constante nas costas e nos braços. Durante esse tempo, parecia ingrato. Parecia sofrimento sem sentido. Ninguém o aplaudia. Ninguém via a beleza que ele via na sua mente. Mas quando terminou, o mundo inteiro reconheceu.
Séculos depois, ainda falamos da sua obra. O que parecia ingrato transformou-se em imortalidade. A disciplina funciona da mesma forma. Durante meses, parece que nada acontece. É como plantar uma semente: regas, cuidas, esperas, e só vês terra seca. Até que, de repente, um dia, o fruto aparece. Mas esse fruto só nasce para quem não desistiu durante a fase ingrata. Disciplina é ingrata porque quer testar-te. Quer ver se mereces. Quer ver se és consistente mesmo sem receber nada em troca. E só quem continua a dar sem receber é digno de conquistar. Tu vais sentir isto na pele. Vais estudar durante semanas sem ver progresso. Vais treinar sem sentir evolução. Vais trabalhar sem reconhecimento. E aí a tua mente vai gritar: para! Não vale a pena. Mas é exatamente nesse momento que tens de continuar. Porque é aí que a disciplina separa vencedores de desistentes. Lembra-te, os resultados mais poderosos são invisíveis no início. Estão a acontecer dentro de ti, não fora. Estás a ganhar força mental. Estás a ganhar resistência emocional. Estás a ganhar foco. E quando os resultados externos finalmente chegarem, aqueles que desistiram antes vão dizer: foi sorte. Mas tu vais saber a verdade. Disciplina é ingrata no início, mas é generosa no fim. A pergunta é: consegue suportar a fase ingrata? Ou vai ser mais um que desiste antes da colheita? Escreve nos comentários. Nona: a disciplina não é natural. Ninguém nasce disciplinado. É mentira pensar que a disciplina está no sangue de alguns e ausente em outros. A disciplina não é um talento, é uma construção. O natural é procurar conforto. O natural é dormir mais. O natural é seguir os impulsos, satisfazer desejos, viver de prazer em prazer. A natureza empurra-te para a sobrevivência, não para a grandeza. E é por isso que disciplina não é natural. É um treino diário contra a tua própria mente. Uma batalha contra os teus instintos mais básicos. O corpo pede descanso, mas tu levantas-te. A mente pede distração, mas tu concentras-te. O coração pede prazer imediato, mas tu dizes não. É luta. É guerra. E essa guerra acontece dentro de ti todos os dias. O que diferencia os fortes dos fracos não é o que nasceram a ser. É o que escolheram treinar. Os fortes forçam-se a ir contra o que é natural. Os fracos cedem ao instinto e chamam-lhe destino. Olha à tua volta. Quantos dizem: eu não consigo levantar-me cedo? Quantos dizem: não tenho paciência para estudar? Quantos dizem: não sou disciplinado por natureza? É desculpa. Disciplina não é genética. É hábito. É repetição. É criação. Tal como o ferro se torna espada no fogo, tu tornas-te disciplinado nas batalhas diárias que travas contra ti mesmo. Cada vez que vences a preguiça, ficas mais forte. Cada vez que resistes a uma distração, ficas mais focado. Cada vez que dizes não ao prazer imediato, aproximas-te da tua verdadeira liberdade. Mas não penses que um dia essa luta acaba. A disciplina não é um estado permanente. É uma escolha renovada, todos os dias. É por isso que tantos caem, pensam que já conquistaram a disciplina, e baixam a guarda. E quando baixas a guarda, o instinto volta a dominar-te. Disciplina não é natural. E nunca será. É por isso que é rara. É por isso que é valiosa. É por isso que é a marca dos que vencem. Não esperes sentir vontade. Não esperes que fique fácil. A disciplina não vai surgir do nada. Ela é criada. E cada escolha diária é o tijolo que constrói a tua fortaleza interior. Décima: a disciplina é para poucos. Disciplina não é para todos. É para poucos. A maioria fala em mudar. A maioria sonha com sucesso. A maioria promete a si mesma que vai começar amanhã. Mas amanhã nunca chega. Porque a maioria quer resultados sem esforço. Quer liberdade sem sacrifício. Quer vitória sem disciplina. E isso não existe. A disciplina é para os que suportam dor. Para os que aceitam críticas. Para os que vivem sem aplausos. Para os que continuam mesmo quando não há motivação. É por isso que o mundo está cheio de sonhadores, mas vazio de realizadores. Muitos começam, poucos terminam.
Muitos querem, poucos estão dispostos a pagar o preço. E não penses que isto é injusto. Pelo contrário, é justo. Porque a disciplina é a verdadeira seleção natural. Só os que resistem avançam. Só os que se controlam conquistam. Só os que persistem chegam ao topo. O resto fica pelo caminho. Mas atenção, não confundas. Poucos não significa impossíveis. Disciplina não é um dom reservado a gênios ou iluminados. É uma escolha. Uma escolha diária, repetida, dolorosa. Poucos escolhem esse caminho. Mas tu podes escolher. E quando escolheres, vais perceber que o mundo já não te assusta. Porque enquanto todos vivem como escravos dos seus desejos, tu és livre. Enquanto todos seguem o caos, tu segues a ordem. Enquanto todos se rendem, tu avanças. Disciplina é para poucos. Mas os poucos disciplinados são os que constroem o futuro. Reflexão final: agora sabes a verdade. O lado oculto da disciplina não é bonito. Não é romântico. Não é aquilo que vês em posts motivacionais. Disciplina isola-te. Disciplina é invisível. Disciplina traz rejeição. Disciplina exige sacrifício. Disciplina não dá aplausos. Disciplina cria dor. Disciplina parece prisão. Disciplina é ingrata. Disciplina não é natural. Disciplina é para poucos. Este é o lado que ninguém quer mostrar. Porque é duro. Porque assusta. Porque espanta os fracos. Mas é também este lado que transforma. Que cria força. Que gera liberdade. Que constrói homens e mulheres capazes de mudar a própria vida e inspirar os outros. Queres mesmo mudar? Então esquece a ilusão da motivação fácil. Esquece os atalhos. Esquece a espera pelo momento certo. O momento é agora. E a arma é disciplina. Lembra-te do que Churchill sacrificou. Do que Mandela suportou. Do que Lincoln construiu no silêncio. Do que Tesla criou sem aplausos. Do que Curry fez sem reconhecimento. Não esperes menos de ti. A tua luta é diferente, mas a lei é a mesma. Sem disciplina, não há vitória. Então, olha para dentro. Decide hoje. Aceita o lado oculto. Abraça a dor, o silêncio, a rejeição. E usa tudo isso como combustível para te tornares imbatível. Agora é contigo. Se este vídeo te tocou, escreve nos comentários a palavra disciplina. Deixa o teu gosto e segue o canal Despertar de Alfa. Estamos a construir uma irmandade de pessoas fortes, que não fogem da dor, que não se rendem ao conforto, que não aceitam viver uma vida fraca. Disciplina não é prisão. É poder. É liberdade. É a chave da tua transformação. E lembra-te, poucos terão coragem. Poucos vão continuar. Poucos vão escolher este caminho. Mas se tu estás aqui até o fim, és um deles. E é por isso que vais vencer.